Bom, não sei que horas a senhora vai ver esse vídeo, professor, então bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lucas Faria Santana Neto, sou aluno do curso de Economia Ecológica e resolvi fazer o vídeo sobre Código Florestal. Antes de falar sobre o Código Florestal em si, eu achei melhor fazer um pequeno é, histórico para saber de como surgiu essa preocupação com o meio ambiente e que ficou mais explícita depois da Revolução Industrial. Porque apesar do homem sempre ter interagido com o meio ambiente, desde a idade da pedra que o homem interage com o meio ambiente, enfim, mas só a partir da Revolução Industrial, que foi dividido em três fases, né? A primeira, a segunda e a terceira Revolução Industrial, foi que essa interação com o meio ambiente, esse movimento, pode ser considerado mais notável no que diz respeito ao aumento do consumo de recursos naturais. Ou seja, só a partir da. Mesmo o homem sempre tendo interagido com o meio ambiente, só após as revoluções industriais foi que essa interação acabou trazendo um pouco de prejuízo para o meio ambiente. Coloquei também alguns impactos após a Revolução Industrial, que são aberturas de buracos na camada de ozônio, algumas extinções de biomas e de espécies também, óbvio, né? Já que o bioma está sendo extinguido, poluição de recursos hídricos e dos solos e mudanças climáticas. É, Quando se iniciou as discussões sobre o meio ambiente? É, no começo da década de 70 foi que as pessoas começaram a discutir, a debater sobre o assunto. Porque até esse momento, a visão da grande parte da sociedade é de que não era necessário considerar as consequências das atividades que eram exercidas pelo homem em relação à exploração de recursos naturais. Porque o que acreditavam era que a poluição era tida como controlada pela própria natureza. E aí, depois a década de 70, após alguns acontecimentos, enfim, que tiveram, que as pessoas começaram a enxergar um pouco além dessa ideia, foi que os países industrializados também começaram a perceber que o impacto negativo das tecnologias que eles criavam estava causando ao meio ambiente e começou-se a desmistificar essa ideia de que a natureza é que ia conseguir controlar a poluição, apesar das externalidades que eram causadas pelas ações do homem. Esse livro Primavera Silenciosa, ele é muito simbólico, porque além de alertar para o aumento do uso de produtos químicos depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial e quanto esse uso se tornou danoso para o meio ambiente, esse livro foi o estopim para a população cair em si e começar a se tocar das externalidades que as ações do homem estavam causando no meio ambiente. Então, foi quando essa ideia de que o homem pode extrair todos os recursos da natureza, apesar da natureza ter recursos renováveis e não renováveis, que na época eu não sabia ainda, depois foi que ficaram sabendo disso, mas mesmo os recursos renováveis não têm capacidade de se renovar no tempo que o homem consome toda a matéria do ambiente. Então, na realidade, assim, nenhum dos recursos são renováveis, então, porque o homem estava consumindo tanto, estava causando tanto dano ao meio ambiente, que não dava tempo da natureza se regenerar para poder o homem vir novamente e poder usar os seus recursos naturais. E aí, com essas ações antrópicas, a população mundial começou a sofrer algumas consequências.
Aí eu coloquei alguns desastres ambientais na época, que foram o, esse vale do Meuse, que eu não sei mais muito pronunciar o nome, mas enfim, que aconteceu na Bélgica em 1930, que matou, provocou a morte de 60 pessoas. Esse smog em Londres, que ficou conhecido como a névoa matadora, que matou mais de 4 mil pessoas, que aí foi o primeiro evento de poluição que deu um alerta assim às autoridades, eles começaram a dar uma atenção maior quanto à qualidade do ar. E a Baía de Minamata, no Japão, que começou em 1955 e foi até 1974, que causou muitos prejuízos também às pessoas que moravam na região. Então, desses episódios, e tiveram mais, que eu não coloquei, mas alguns desses episódios de desastres ambientais começaram a demonstrar a influência do crescimento desordenado na vida da população e na saúde do meio ambiente. Na época eles falavam que era um mal necessário, mas foi um mal necessário que causou morte de pessoas. Então foi aí que as pessoas começaram a se perguntar até onde valia a pena ou se tinha algum outro jeito. A Conferência das Nações Unidas. É, a Conferência das Nações Unidas trouxe a ideia de um novo tipo que aconteceu a primeira em 1972 em Estocolmo. Trouxe a ideia de um novo tipo de desenvolvimento que buscava conciliar o desenvolvimento econômico, a prudência, a prudência ecológica e justiça social. Que aí, desse jeito, fortaleciam-se a consciência pública quanto aos problemas ambientais. A conferência contou com os chefes de 113 países e mais de 400 instituições governamentais e não governamentais. Apesar de ter muita divergência entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, porque é lógico, os países desenvolvidos que já tinham passado já estavam passando pela segunda revolução industrial, e alguns países em desenvolvimento ainda não tinham chegado na segunda revolução. Então o conflito de interesses era muito diferente. Enquanto os países desenvolvidos, a própria população que consumia os produtos já já tinham um padrão de consumo muito mais poluidor, digamos assim, que os dos países em desenvolvimento. Então, enquanto os países desenvolvidos queriam uma coisa, os desenvolvimentos queriam outra. Então, houve muita divergência. Nessa primeira não se conversou tanto, tiveram outras também, que eu não coloquei aqui no slide, outras conferências, como teve no Rio de Janeiro, enfim. Mas se eu fosse colocar, ia ficar muito longo. Se eu fosse falar de tudo, eu fiquei com medo de não dar tempo. Aí agora, depois de fazer esse breve resuminho aí de como as coisas aconteceram antes, eu vou falar o que é o Código Florestal, que é a lei que institui as regras gerais sobre onde e de que forma a vegetação nativa do território brasileiro pode ser explorada. Ou seja, ela determina as áreas que devem ser preservadas e quais as regiões que são autorizadas para receber tipo de produção rural ou com a finalidade de criar gado, né? Que é a produção agropecuária. O primeiro código florestal data de 1934 e a partir dele foi que foi criado e que sofreu alterações ao longo de todos os anos até hoje. E na época, por causa da grande expansão cafeeira, as florestas sofriam muito com o avanço das plantações, principalmente ali na região sudeste. Elas eram empurradas para cada vez mais longe das cidades e isso encarecia o transporte da lenha e do carvão. Então foi necessário na época a criação de um código florestal. Esse primeiro código é o
Decreto 23.793 de 1934, que visava enfrentar os efeitos sociais e políticos negativos que foram causados pelo aumento do preço e pela falta de lenha e carvão. E o objetivo era garantir a continuidade do fornecimento, porque, como eu falei no slide anterior, a expansão cafeeira estava desmatando as florestas, e as florestas estavam ficando cada vez mais distantes da cidade, e isso estava encarecendo a lenha e o carvão. Então, o decreto obrigou os donos de terra a manter a quarta parte, que é 25% de mata original dentro do imóvel, e também introduziu o conceito de florestas protegidas para garantir a saúde de rios, lagos e as áreas de risco. Só que nesse primeiro não previu distância mínima para proteção de áreas ambientais. E esse conceito foi quem deu origem às áreas de preservação permanente, que são as APPs, que eu vou falar um pouco mais na frente. Aí a Lei 4.771 de 1965, os conceitos de reserva ambiental, que antes não tinha, e de áreas de preservação permanente, que foi um conceito que eles pegaram e teve origem no decreto anterior de 1934, são firmados nessa legislação, que tinha o objetivo de preservar os diferentes biomas, e a quarta parte dos imóveis rurais seria transformadas em reserva legal. Na Amazônia era um pouco diferente. Na Amazônia é obrigado a reservar metade do imóvel para a reserva ambiental, enquanto nos outros locais eram só 25%. E as APPs, que são as áreas de preservação permanentes, antes no decreto não tinha nenhuma distância mínima, e nessa não. Nessa as APPs passaram a ser melhor definidas, com distâncias mínimas e orientação sobre qual parte das terras deveriam ser protegidas. Aí agora, posteriormente, teve a Lei 7.511 de 1986, que permitiu o desmatamento de 100% da mata nativa, desde que fosse substituída pelo plantio de espécies, inclusive espécies exóticas. Então, a partir daí, o desmatamento das áreas nativas não foi mais permitido, já que você tinha que substituir tudo de novo. E os limites das APPs foram expandidos, que antes eram 5 metros, aí passou para ser para 30 metros, e locais que tinham rios de 200 metros de largura ou maiores, o limite passou a ser equivalente à largura do rio. Aí agora teve vou falar sobre a Lei 7.803 de 1989, que determinou que a reposição das florestas nas reservas legais fossem feitas prioritariamente com espécies nativas. A partir do Código Florestal a partir de 1996, o Código Florestal passou a ser modificado por diversas medidas provisórias, que são as MPs. E o Código também foi movimentado por um dispositivo relacionado à Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei de número 9.605 de 1998. E nessa lei, diversas infrações que eram administrativas, que ali eram contidas, começaram a se tornar crimes após essa lei. E a lei permitiu a aplicação de multas pesadas pelos órgãos que eram responsáveis pela fiscalização ambiental. E também não só reforçou, como criou novas infrações. E aí a lei mais atual, que é a lei de 12.651, que é a lei de 2012, que as principais mudanças foram as criações do Cadastro Ambiental Rural, que eles chamam de CAR, que com esse CAR é possível que o governo federal e os órgãos ambientais estaduais conheçam a localização de cada imóvel, só que também
com esse CAR, eles conhecem a situação da adequação ambiental de cada imóvel. E também foi dada a previsão da implantação do Programa de Regularização Ambiental, que é o PRA. E o PRA, ele permite que os estados orientem e acompanhem os produtores rurais na elaboração e na implementação das ações necessárias para a recomposição de áreas com passivos ambientais nas suas propriedades ou postos rurais, seja em áreas de preservação permanente, de reserva legal ou de uso restrito. As discussões, também eu botei um ponto importante, que as discussões levaram à proposta de reforma do Código Ambiental que tramitou por 12 anos na Câmara dos Deputados. Isso suscitou polêmica entre os ruralistas e ambientalistas. A Câmara Ambiental, a bancada ruralista é muito grande, sempre foi na Câmara dos Deputados brasileira, porque, enfim, é que o agronegócio movimenta o PIB brasileiro. Então, com o tempo, eles começaram a se organizar e achou necessário que tivesse representantes dentro da Câmara dos Deputados para proteger ali os interesses deles. E aí é o que eu vou falar agora, que a pressão da bancada ruralista na Câmara dos Deputados, que isso acontece até hoje. E algumas coisas que eles apoiam, que é a ampliação a ampliação do financiamento rural, flexibilização das ações trabalhistas, eles criticam a legislação ambiental e a reforma agrária. Na época que estava sendo tramitada o Código Florestal, isso que foi aprovado em 2012, eles conseguiram colocar no texto lá da lei anistia para produtores que desmataram até julho de 2008. E também, até hoje, eles fazem pressão para que o setor agropecuário possa usar as áreas que são protegidas por lei. Então, desde a época de 1990, houve uma forte e contínua pressão pela flexibilização do Código Florestal, principalmente esse de 1964, por parte das classes representantes, né, dos grandes produtores rurais e também da bancada ruralista. E no final eu coloquei algumas referências que eu usei. E é isso, professora. Espero que a senhora tenha gostado da apresentação. Parabenizar pela cadeira, aprendi muito, apesar de ser aluno da economia ecológica, eu gostei bastante das cadeiras de direito ambiental. Gostei muito da senhora, do seu método, enfim. Então, parabéns e é isso. Vamos pra cima aí.